E é dizer, olha, nós não sabemos porque é, mas algo fora do mundo, tipo, aliens vieram e mudaram tipo, a forma das pessoas pensarem e eles agora estão a gastar menos. Estás a perceber? Ou seja, isto é absurdo. Outra coisa que gostava de explicar é um conceito, e aliás, não é bem um conceito, é uma palavra que os economistas usam muito. Eu vou-te perguntar se sabes o que é que significa. Tu sabes o que é que significa exógeno? Exógeno. Exógeno. Algo de fora de... Não é? Exógeno. Exatamente. É algo de fora. É algo de fora. Eu juro-te. Eu até ler um bocado mais sobre isto, eu não sabia o que era e não sabia porque... Mas é isso, é exatamente. É algo, ou seja, porque é que isto é importante? E porque é que isto é tão absurdo também? Porque nós tivemos a crise financeira e depois o que aconteceu foi, e o que ainda está muito em voga na altura e se fez durante o Covid e também deu outra vez. O que é que se fez? A forma principal que os economistas gostam de controlar a economia é através das taxas de juros. E as taxas de juros, de forma muito simplificada, isto é mais complexo que isto, mas para simplificar definem ou influenciam muito, muito, muito fortemente a taxa a que o dinheiro é emprestado às pessoas, por exemplo, para créditos de habitação, para o tipo de créditos, a negócios, e essa taxa de juros é definida por bancos centrais, que são quem controla a money supply. Pronto, são quem controla o fluxo de dinheiro. Antes da crise, tu tinhas uma taxa de juros de 5 e tal por cento, as taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa eram muito parecidas, e tu, numa questão de meses, tu colapsaste a tua taxa de juros para zero. Pronto. E tiveste outras medidas, tiveste quantitative easing, que é basicamente, de forma simplificada, é a impressão de dinheiro. Ou seja, tiveste políticas monetárias e se normalmente tu fazias um pequeno ajuste, tipo de um quarto de porcento, ponto percentual na taxa de juro, tiveste um corte super abrupto e o que os economistas diziam era que se tu baixar... Isto é o que diz a teoria económica, já agora, que é tu tens uma taxa de juros mais alta quando a economia está muito sobreaquecida, quando há muita gente a gastar e isso pode colocar riscos sistémicos, riscos de crédito, portanto tu queres aumentar a taxa de juros para acalmar isso. E quando a economia está fraca, queres baixar a taxa de juros para ser muito, muito barato emprestar o dinheiro e meter as pessoas a gastar, a economia a gastar. Só que o que é que tu viste? Eu lembro-me perfeitamente disto na altura. Tu viste que, basicamente, todos os trimestres tinhas economistas a prever que a taxa de juros ia subir. Isto aconteceu durante 10 anos e a taxa de juros não subia. A taxa de juros subir significa uma economia a recuperar. Uma economia mais forte, percebes? Era o que significava, porque tu baixaste muito a taxa porque era fraca e ias subir porque a economia ia ficar mais forte. Ou seja, quando os economistas diziam a taxa de juros vai subir, o que eles diziam é a economia vai ficar mais forte. Mas ela não ficava mais forte, não ficou. Até ao Covid tivemos taxas de praticamente zero aqui na União Europeia, nos Estados Unidos subiu um pouco, mas também eram taxas baixíssimas. Ou seja, isto é uma grande pergunta económica, que é, porque é que as pessoas não gastam? Tipo, porque é que nós esperamos que as pessoas gastem e elas não gastam? Estás a perceber? E a resposta, voltando ao início do vídeo, a resposta que os economistas deram, e eu lembro-me, antes do Covid, quando estava a aprender sobre a economia, de eu pesquisar exatamente isto, porque eu queria perceber o que é que estava a acontecer, os economistas o que diziam era, nós não sabemos, mas parece existir um choque exógeno ao consumo. Ou seja, estás numa sociedade, estás num mundo, e é dizer, olha, nós não sabemos porque é, mas algo fora do mundo, tipo, aliens vieram e mudaram tipo, a forma das pessoas pensarem e eles agora estão a gastar menos. Estás a perceber? Ou seja, isto é absurdo. Não faz, se tu tens algo a acontecer no mundo real, aquilo tem que ter uma causa no mundo real. Então porquê é que dizem que é exógeno? Porque isto é exógeno aos modelos económicos que eles usam. Estás a perceber? Porque eles usam modelos económicos que dizem que a economia vai recuperar, só que a economia não recupera. E aliás, há outra coisa, também há outra disconnect aqui, que é também o que a teoria económica diz é, se a economia estiver fraca, os mercados financeiros também vão ter uma recuperação fraca. Estás a perceber? E que já vimos que é completamente falso, porque tu tiveste a recuperação fraca até ao Covid e os mercados subiram imenso. Tipo, agora a economia está
tipo, as pessoas não têm dinheiro, está tudo caríssimo. Exato, e isto está tudo caríssimo, estás a perceber? Ou seja, as casas subiram brutalmente de preço, o mercado da bolsa subiu brutalmente, o ouro nem falo, o ouro acho que subiu, tipo, nos últimos 12 meses subiu tipo 50%, mas o ouro é um ativo um bocado diferente. Para isto é melhor até olhar para o mercado, tipo, para o mercado ativo, para o mercado da bolsa, que esse tem subido imenso. E é esse que supostamente não devia subir porque a economia tinha uma recuperação fraca. Ou seja, o que se passa é, tem modelos económicos que eles usam quase como se fosse tipo a palavra de Deus, mas depois falham em perceber o que está a acontecer. E a justificação é, nós não sabemos, mas é algo fora do modelo. O que leva primeiro a fazer uma pergunta. Se isso é algo que está fora do modelo e claramente importante, não deviam tentar incluir isso no modelo? Fixam tanto nos modelos que se esquecem que vivem dentro de uma economia real e que era importante os modelos contemplarem isso. E tem modelos que dizem, não, os nossos modelos são excelentes, no entanto, nós não conseguimos acertar em nada com eles. Porquê? Porque é algo de fora. É algo tipo do espaço, ou é Deus, que veio e mudou. E é isso que eu também já falei um bocado, que gostava de falar mais. Eu vou fazer um vídeo sobre o mercado financeiro, por estar muito associada a esta ideia de tu teres economistas que têm modelos e que os modelos não conseguem prever. E há várias razões. Epá, eu não sou especialista nisto, eu olho para o problema de uma forma macro e um objetivo aqui não é ser especialista em modelos, mas é do género. Eu já disse isto e volto a dizer, existe um problema de desigualdade que está a conduzir a economia. Se tu perceberes, tu consegues prever praticamente tudo o que está a acontecer de uma forma macro. Estás a perceber? Tu consegues perceber os últimos 10, 15 anos. Passa tudo a fazer sentido. E esse é o objetivo. Agora, ou seja, eu gosto de me focar em dar esta educação macro do que é que está a acontecer, para que as pessoas percebam e possam fazer perguntas e possam desafiar ideias de como as pessoas não consomem por causa de algo que veio de fora. E é um bocado isso. Agora, a principal razão que leva que os economistas não percebam o que está a acontecer é porque estes modelos que eu estou a falar, estes são modelos de agente representativo. O que é que isso quer dizer? É que eles pegam na economia toda e fazem médias. Eles não fazem só médias. Eles resumem toda a economia a uma única pessoa. Ou seja, tu tens um problema, e é mesmo assim, tipo, o consenso económico é este. Há algumas pessoas a fazer diferente, mas o consenso é isto, o que se ensina nas universidades é isto, mesmo nas universidades topo é isto que se ensina. Por isso é que eu gosto de ver o Gary, ele esteve na LSI, esteve em Oxford, tipo, são das mais conceituadas universidades do mundo, e é assim que se ensina. Tenho amigos meus que estiveram em universidades cá em Portugal, é a mesma coisa, é isto. Tu tens modelos económicos, uma forma de pensar, em que não é que a análise sobre desigualdade esteja errada. É que tu nem contemplas que possa existir desigualdade, porque se tu tens modelos que não têm distribuição, que não têm qualquer distribuição embebida, têm uma única pessoa, então tu podes ter problemas em que, ok, a tua distribuição de riqueza está a mudar brutalmente, está a dividir a economia em duas, está a mudar brutalmente os padrões de consumo. Só que quando tu, tipo, vês, espera, eu só tenho uma pessoa, tu nem dás aso a que essa discussão exista. Estás a perceber? Ou seja, isto se calhar mostra um bocadinho a dimensão do problema, que é, temos um problema de desigualdade e o consenso económico é que ninguém olha para a desigualdade. E quando algo que é resultado desta desigualdade e desta crescente desigualdade afeta como a economia funciona, em vez de tentarmos perceber, espera, nós temos algo fora dos nossos modelos que está a mudar a forma como a economia funciona, em vez de tentarmos perceber o que é que está a acontecer, como é que eu vou incluir isto no meu modelo, nós dizemos, não, é algo que não sabemos o que é. É que é literalmente isto, nós não sabemos qual é que é a causa, mas por uma razão desconhecida isto aconteceu. É assim que continuamos com uma economia que funciona para cada vez menos pessoas, com problemas sistémicos enormes, que está a destabilizar a sociedade toda, acho que está a tornar altamente óbvio para a maioria das pessoas. E pronto, não resolvemos o problema.